Estamos ao vivo. Boa noite, educadores e educadoras. Vamos para mais uma live sobre sala de recursos. Quem aí precisa aprender sobre sala de recursos? Se você precisa aprender sobre sala de recurso, já responde aí eu. Boa noite, Joyce, Anália, Josiane. Que bacana! Sou autista e professora de sala de recursos. Seja bem-vinda. Jéssica, boa noite. Cássia, Marta, ótimo. Instituto Aline Imediato. Isso mesmo, Terezinha. Aprender sempre é bom. Bom, eu quero trazer mais conhecimentos para vocês, mais aprofundamento e reflexão sobre o trabalho de vocês na sala de recursos. Eu sei que muitas mais pessoas precisam aprender sobre isso, então se você tem aí conhecimento ou se faz parte de um grupo de educadores, envia o link dessa live, só clicar lá no aviãozinho, enviar o link aí para outras pessoas assistir com a gente e aprender aí a fazer a inclusão acontecer, né? A gente precisa despertar isso não só em nós, mas em outros educadores. Nós somos responsáveis por fazer a inclusão acontecer e está nas nossas mãos esse trabalho. A Anália é professora do ensino fundamental. Vamos ter muitas dicas aqui, tá? Que é dicas. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Tá legal o áudio para vocês? Geise é professora de sala de recursos. Gente, tem muita coisa para a gente compartilhar nessa noite. A Joyce é professora regente da sala de recursos. A Nália está falando que é o primeiro trabalho na sala de recursos. A Nália, então essa live é para você. E é também para quem já trabalha, mas precisa aprender a se organizar, precisa pensar, né, no que é importante a gente fazer antes de começar. Nesse dia, nesse momento, a gente vai conversar sobre fazer coisas que a gente ainda não fez, né? Quem já é professor vai passar a refletir sobre a sua prática, o que eu não fiz no ano passado e que eu poderia fazer neste ano para dar certo. Então, já vamos começar aí pensando na primeira dica, né? Na primeira instrução que eu daria se você falasse para mim assim: trabalhei na sala de recursos no ano passado e muita coisa não funcionou de acordo com o que eu esperava. Você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você fez e que deu certo e daquilo que não deu certo. E aí a gente pega, né? Fazer essa lista, ela não é assim para apontar meus erros, mas é para me dar uma direção de onde eu posso melhorar naquilo que eu trabalhei. Então a ideia é essa. Deixa eu mudar aqui o microfone, que eu não sei se está dando um eco aí, que eu estou com o ventilador ligado, que hoje está muito quente por aqui. Vocês continuam me ouvindo bem? Eu só afastei ele um pouquinho aqui para não pegar o vento do ventilador e não dar aquele barulhinho chato de vento. Então a gente vai pensar nessa situação, né? Às vezes a gente está ali na sala de recurso, a primeira coisa que eu preciso fazer, se eu sou um professor já experiente, que já trabalhei pelo menos um ano, eu tenho condições de fazer uma pausa em tudo aquilo que eu trabalhei no ano passado, fazer uma reflexão ali, para por alguns minutos, né? Para ali 30 minutos e reflete sobre tudo que você trabalhou, né? Pensa nas atividades que você fez que deu certo, o que não deu certo. Isso, gente. Todo mundo que tem empresa, todo mundo que trabalha com recursos que se repetem todos os anos, precisam fazer essa reflexão. E a gente na educação costuma não ter esse hábito de fazer, né? Eu trago isso, assim, já trabalhei em empresa antes de vir para a educação, então a gente tem, né, esse hábito de refletir sobre os processos. Isso é fundamental, né, da gente fazer e refletir sobre isso.
Além disso, a gente vai falar um pouco da organização do trabalho. Então, fica aqui comigo. Deixa eu já aproveitar que eu tô vendo... Deixa eu ver se tem alguma pergunta acima. A Vanessa está dizendo que é professora do AE na educação infantil. Jéssica, concordo plenamente. Ótimo. Então, deixa eu pegar essa pergunta aqui da Maria. O planejamento é de acordo com a BNCC? Então, primeiro vamos entender sobre o que a gente está falando, porque não sei quantos sabem, né? Mas eu fiz o lançamento do Planner de Sala de Recursos e existe uma confusão muito grande em relação ao conceito do que a gente está falando. E por que ocorre essa confusão? Porque a gente sabe que ainda não há uma nomenclatura específica para o atendimento. Então, o que acaba acontecendo é que em um lugar tem um nome, no outro tem outro, é plano de AE, é PDI, mas o PDI é o que acontece na sala de recurso, então é o próprio plano de AE, mas só que com o nome de PDI, então eu sei que é uma confusão. Então, antes de responder a Maria sobre o planejamento, Maria, a gente só precisa entender que a gente está falando do trabalho que acontece em sala de recursos, tá? Essa é a sala de recursos, é onde os estudantes estão ali organizados para o atendimento que acontece de forma complementar no turno contrário ao da escolarização. Então, é daquele atendimento que acontece ali. O planejamento, ele pode sim, né, ter fundamentação na BNCC, porque a gente vai trabalhar de alguma forma ali componentes curriculares. Então, a gente talvez, quando a gente faz ali a avaliação diagnóstica inicial, a gente vai identificar que tem estudante que tem dificuldades na matemática, na leitura, na escrita, mas algo que precisa ficar bem estabelecido, deixa eu colocar aqui mais perto, que precisa ficar bem claro para nós é que o trabalho em sala de recursos, ele não é focado no trabalho de sala de aula, nem na correção de atividades, né? Não é nada disso, não é uma aula de reforço. Então, ali, a gente vai trabalhar objetivos específicos. Então, o que pode ser um objetivo específico? Eu tenho um estudante na sala de aula que não consegue desenvolver a escrita porque ele tem uma dificuldade na coordenação motora. Então, no levantamento que eu faço ali em relação a essa dificuldade, o professor da sala de aula me passa essa informação, eu vou olhar para esse estudante e avaliar se essa dificuldade é pela falta do conhecimento das habilidades da escrita, né, pelos conhecimentos que ele precisa adquirir, ou se é em função da não aquisição de habilidades preditoras. Então, percebe que a gente precisa conhecer o estudante antes de saber. Então, nem sempre vai ser, Maria, de acordo com a BNCC. Às vezes vai ser relativo a uma atividade de vida diária que ele precisa desenvolver. Vai ser relativo a um comportamento que ele precisa, que você precisa trabalhar para ele modificar lá na sala de aula. Então, às vezes ele tem dificuldade em assentar por muito tempo, porque ele tem dificuldade na concentração, na atenção, ou ele tem uma necessidade de caminhar ou se equilibrar andando pelos espaços da sala de aula. Então, como eu posso minimizar isso? Como eu posso fazer esse estudante permanecer por mais tempo assentado? Como eu posso, por exemplo, mostrar para o professor da sala de aula que nem sempre isso pode incomodar ele, porque apesar disso o estudante aprende, ele está ali ouvindo o que o professor está falando. Então, gente, o que precisa ficar bem claro quando a gente está trabalhando na sala de recursos é que eu não trabalho a deficiência, e sim a necessidade educativa especial. O que significa dizer que muitas vezes eu vou ter um estudante, vamos falar dos quadros mais comuns, transtorno do espectro autista, paralisia cerebral.
Às vezes eu tenho 2 estudantes com esse diagnóstico na minha sala de recursos e, embora tenham diagnósticos diferentes, eles têm necessidades educativas iguais ou semelhantes. Então, embora esse diagnóstico, um seja o diagnóstico de TDAH, de TEA, o outro de paralisia, mas os dois têm a necessidade de aprender a leitura, aprender sobre a escrita, aprender sobre os códigos matemáticos. Então, meu objetivo não é trabalhar a paralisia cerebral, porque às vezes existe essa confusão. O meu objetivo é trabalhar a leitura a partir de quem é o estudante que chega com paralisia e trabalhar a leitura a partir do estudante que chega com o TEA. E aí eu vou ter que saber quem é esse estudante, se eu consigo trabalhar com eles individualmente, se eu consigo trabalhar em dupla, em grupos, se eu consigo organizar o atendimento para esse estudante de forma a colocar eles, né, num trabalho conjunto ou se vai ser individualmente. Então, é preciso analisar. Então, nem sempre, Maria, o planejamento vai focar na BNCC, mas é sempre importante a gente entender que isso é, né, uma necessidade do nosso currículo. Enquanto a BNCC estiver posta aí, né, como algo que a gente precisa trabalhar, né, como algo fazendo parte do currículo brasileiro, a gente tem que trabalhar, né? Então a gente vai usar ele como referência, mas a gente não desenvolve ali atividades de matemática do mesmo jeito que o professor desenvolve na sala de aula. Eu tenho que pensar em jogos, atividades de interação, atividades para vencer aquelas dificuldades. É sempre pensar assim, olha, professor na sala de aula não vai conseguir desenvolver a matemática da forma como eu vou apresentar para ele, para esse estudante. Então, é sempre pensar nisso, tá? O que mais? Boa noite, Cristine, Dani, Eliane, Jussara, Ana Lu, Gláucia, Janiele. Ó, a Vanessa... Gente, ó, vamos fazer o seguinte. À medida que vocês forem fazendo as perguntas, eu vou inserir aquilo que eu trouxe para falar a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu queria falar, que é importante, a gente junta ali com a pergunta da Maria, era trazer para vocês a importância de fazer um levantamento dos estudantes matriculados para eu saber qual é o foco que eu vou dar no atendimento, tá? Então, isso é importante, eu definir quem são os estudantes que estão ali comigo, o que esses estudantes têm de necessidade educativa. Pronto, vou tirar o som aqui. O que esse estudante tem de necessidade educativa e como eu posso organizar esse atendimento. Então, isso é o pensar organizado para o atendimento em sala de recursos. Agora, Vanessa, eu vou responder a pergunta da Vanessa e já eu vou para algumas perguntas que vocês deixaram para mim lá na caixinha de perguntas. Eu vou responder algumas aqui para vocês, tá? A Vanessa está perguntando: gostaria de saber como fazer a avaliação diagnóstica do aluno. Tem algum modelo específico para esses alunos? Não tem modelo específico não, sabe, Vanessa? Quando a gente fala de fazer avaliação diagnóstica, a gente fala de conhecer esse estudante, da necessidade que ele tem ali de aprendizado. Então, muitas vezes, a gente não sabe qual é essa necessidade. Eu montei... Vou ver se eu acho aqui um guia com mais de 100 páginas de atividades que vocês podem utilizar para fazer essa avaliação diagnóstica. Aqui, eu achei. São mais de 140 páginas. Dentro desse formato, eu coloco lá no Planner uma série de atividades que você pode utilizar para determinado objetivo.
Então, por exemplo, eu preciso entender se meu estudante sabe fazer inferência ou não, porque isso tá lá na BNCC, né, que é o que a Maria perguntou, tá lá na BNCC, aprender a fazer inferência. E aí essa inferência, como que eu vou desenvolver uma atividade, ou como eu vou saber se ele sabe fazer inferência? A gente vai buscar atividades que cobram isso do estudante, então que tem esse objetivo, e a partir daí eu vou saber se ele compreende ou não a respeito de inferência. Porque aí a gente faz a avaliação diagnóstica e depois a gente faz o desenvolvimento daquilo se ele não sabe. Então, não existe um modelo específico. Mas, por exemplo, quando a gente vai construir essa avaliação diagnóstica, eu preciso de uma direção. Às vezes, a gente vai ter estudante, como eu falei, vamos continuar com o exemplo do TEA e da paralisia cerebral, que tem as mesmas necessidades educativas, embora tenham diagnósticos diferentes. Então, para esses dois estudantes, eu identifiquei que eles têm dificuldade na escrita. Só que um pode estar lá na fase da escrita pré-silábica e o outro pode estar na silábica alfabética. E como que eu identifico isso? Quando eu faço a aplicação da avaliação. Então, eu tenho que buscar atividades em relação à função da escrita, como eu identifico a escrita para eu trabalhar com esse estudante. E pode ser que ele vai estar no 5º ano, que é uma fase que ele já deveria saber, não sabe. Então, eu não foco. O que precisa ficar bem claro? Na hora que eu estou fazendo a avaliação diagnóstica, eu não foco muito na série que ele está naquele momento. Ele está na 5ª série. Na 5ª série não tem, né? O 5º ano não tem como eu fazer lá na sala de aula a avaliação dele em relação à leitura escrita, para saber em que fase da escrita ele está. Mas na sala de recursos eu consigo. E aí eu vou identificar em que fase da escrita, mesmo isso sendo da educação, né, do Fundamental 1, mas eu preciso fazer porque ele não alcança. E aí a partir disso é que eu vou trabalhar. Se isso é importante, se é um objetivo importante trabalhar com ele, a leitura, a escrita, a oralidade, eu preciso trabalhar mesmo não sendo daquele momento específico, né, como 5º ano, por exemplo. Então, essa avaliação diagnóstica, ela vai partir do que eu identifiquei para esse estudante. Deixa eu te mostrar, Vanessa, o que eu coloquei no planner, acho que vai ficar mais claro para você. A gente tem várias coisas aqui na pasta do estudante. Quando a gente vai fazendo o estudo de caso desse estudante, você faz ali essa avaliação diagnóstica inicial. Então, eu vou mostrar para você, por exemplo, o que eu mostro aqui, que você pode trabalhar, que já está prontinho, direcionado. Vamos pegar aqui, leitura individual. Então, eu preciso saber em que nível esse estudante está. Ele já desenvolveu, ele está em desenvolvimento, né, ou no domínio parcial, ou ele já desenvolveu e eu posso avançar com isso. Eu preciso saber, eu não sei, eu vou fazer aqui os momentos, né? Eu vou fazer aqui essa lista de informações que são a respeito da leitura. Então, se ele já domina a leitura, eu posso... Deixa eu pegar uma outra aqui, hipótese da escrita. Vamos pensar que eu tenho um estudante, ou tenho vários estudantes na sala de aula, que eu preciso saber em que nível eles estão. E... às vezes a gente fala assim, não sabe nada a respeito da escrita. Mas aqui, quando a gente vai avaliar a escrita, a gente tem a hipótese da escrita, eu tenho a icônica ou garatude, porque quando você diz pra mim assim, ele não sabe nada de escrita, não sabe escrever nada, eu entendo que o nada é quando o estudante está lá na garatuja, só faz desenhos, rabiscos ali, e coisas icônicas. Ou ele está na fase pré-silábica. Então, eu preciso saber, ele está no silábico sem valor sonoro, com valor sonoro. Isso está tudo explicadinho aqui no planner da sala de recursos. Então, você vai listar onde que esse estudante está, porque ali você vai ter um ponto de partida. O que mais que a gente pode fazer? Apropriação da escrita. Aqui eu vou fazer essa avaliação dele.
Como que ele tá? Ele escreve utilizando grafismos e outros símbolos? Ou seja, ele tá na fase icônica? Ele utiliza letras para escrever. Se ele utiliza letras, ele já conhece as letras e eu preciso saber se ele sabe a função de cada letra ou se ele identifica cada letra. Você vai marcar aqui. E aí, a partir desse levantamento que você faz aqui, em relação ao nível, você já sabe que atividades você precisa desenvolver. O que mais que a gente tem aqui que eu posso falar? Deixa eu ir mais para frente. Por exemplo, nas habilidades... Vamos pegar as habilidades pré-acadêmicas. O que a gente precisa entender em relação a habilidades pré-acadêmicas? Às vezes é a falta da aquisição dessa habilidade que impede o estudante de avançar, mesmo que ele esteja lá no 5º ano. Então, não é porque ele não sabe definitivamente sobre aquilo, é porque talvez não foi desenvolvido com ele no tempo certo. Então, preciso desenvolver. Por exemplo, um aluno que desequilibra o tempo todo, que cai ou derruba muitas coisas, ele não vai ter uma coordenação motora para a escrita. Então, o que eu preciso trabalhar? Algo antes disso. Preciso trabalhar equilíbrio, coordenação motora com ele, e aí eu vou ajudar ele a desenvolver a habilidade de escrita. E só que aí eu preciso saber também, é um estudante em que o diagnóstico me dá ali informações de que ele vai avançar nisso, ou ele tem, por exemplo, um comprometimento dos membros superiores e que ele não vai conseguir desenvolver além daquilo na escrita. Mesmo com... Aí eu vou precisar de contar ali com a opinião da fisioterapeuta que trabalha com esse estudante, dos profissionais da saúde. Então, veja que a resposta não é tão simples, a gente precisa refletir sobre o estudante sempre, né? Não é uma resposta de sim ou não, é a gente pensar assim, precisa ou não precisa. Então, vamos falar, por exemplo, das atividades pré-acadêmicas. Imitar ações com objetos, imitar movimentos motores grossos, imita movimentos, ele faz atenção compartilhada, faz contato visual. É importante eu saber se ele está desenvolvido ou não em relação a isso. Se eu consigo avançar com ele, eu posso buscar parceria com os profissionais que atendem essa criança para entender, e a partir daí a gente vai construindo as atividades a partir dessa avaliação inicial. Então aqui no Planner eu coloco essa direção. Mas, gente, vocês podem, né? A live vai ficar gravada, vocês podem assistir de novo, né? Pensar em tudo que vocês podem desenvolver para esse estudante. Olha só, coordenação motora manual e de criação. Eu vou marcar aqui algumas questões principais. Isso não é tudo, gente, né? Essas habilidades são enormes. Aqui eu tenho as mais elementares ali para a gente ter um ponto de partida. Domina o movimento de segurar lápis, pincel, giz de cera, tesoura? Veja que a pergunta é bem específica, se ele domina isso. Se ele não domina, significa que eu preciso ensiná-lo a dominar. Então, a atividade que eu vou desenvolver quando eu avaliei que ele não domina, significa que é essa atividade que eu vou desenvolver para ele dominar. Então, esse é a direção que a gente toma a partir das avaliações que a gente faz diagnóstica. Então, ele vai me dando respostas para desenvolver, né, atividade. Não existe um modelo pronto, então eu tenho que buscar respostas para isso. Junto com o planner, esse planner aqui, depois mais tarde eu conto para vocês sobre isso, né? Ele, capa dura, a capa que vocês escolheram, votaram junto comigo. Eu coloquei capa dura, uma encadernação de maior qualidade, para que vocês possam manusear ele o ano todo, tá? Então ele tem aqui uma direção completa para a organização da sala, desde o primeiro dia de aula até o encerramento do ano, né? Então por isso que ele é grande, ele tem folhas aqui que te permite tirar um xerox para cada estudante que você precisar desenvolver atividade com ele. E aí depois que você faz isso, tem aqui a parte de você construir as atividades com a direção aqui de longo prazo, aqui de médio prazo. Então, preciso trabalhar um ano inteiro com esse estudante, um período muito superior, eu jogo lá na de longo prazo e penso como isso vai desdobrar. Se é no médio prazo, quanto tempo isso vai durar e quais atividades eu vou desenvolver. Então, você vai construindo a partir dessa diretiva que está aqui no planner.
Ok? Entendeu, Vanessa? Ficou claro para você? Deixa eu seguir aqui. Vamos ver mais perguntas. E, ó, a Joyce tá falando, trabalhei dessa forma no ano passado. Conta se funcionou, Joyce. Esse é o caminho, né, gente? Pra gente conseguir enxergar. E a gente vai fazendo isso de forma gradativa. A gente não avalia todas as habilidades no primeiro momento e, entendeu? Fica sólido. Então a gente pode fazer várias avaliações diagnósticas sobre os vários aspectos que a gente observa, porque a gente talvez consegue condensar em várias atividades o desenvolvimento de várias habilidades, de vários objetos que a gente precisa desenvolver, ou a gente vai desenvolver um de cada se for se o estudante tiver ali uma necessidade maior de acompanhamento mais de perto, então vai demandar a nossa atenção em relação a quem é o estudante, né? E sempre pensando assim que isso precisa ser dinâmico, ser lúdico, ser para além do que a sala de aula traz, que é o sentadinho na carteira, só no papel e lápis, né? Tem que trazer uma dinamicidade, tem que trazer uma interação com os estudantes, um prazer de desenvolver aquelas atividades através de jogos, de atividades lúdicas, tá? Tem que extrapolar aí o que é sala de aula, porque o propósito do atendimento em sala de recursos é fazer na sala de recursos aquilo que não é possível fazer na sala de aula. Então, a gente precisa tentar um pouco fugir das atividades ali estritamente escritas, tá? Ou desenvolver ela de forma mais dinâmica, né? Pode ser escrita? Pode, mas a gente vai precisar interagir com esse aluno e com os outros colegas. A Diara está perguntando, tem que fazer plano de aula? Talvez não seja um plano de aula, porque não é uma aula o propósito do atendimento em sala de recursos. Mas você fazer um planejamento daquilo que você vai trabalhar de forma sequencial, lógica e que permita você visualizar o progresso do estudante. Então, não seria, vamos dizer que não é um plano de aula, mas é um planejamento estruturado que me permite eu me organizar a partir daquilo que eu vou trabalhar. Então, se você quiser chamar de plano de aula, pode chamar, não tem problema não. Deixa eu ver uma pergunta que foi enviada lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Ó, a Gleice tá pedindo assim, ó, que é o que a gente já falou até agora. Dica para a pessoa que nunca trabalhou na sala de recursos e caiu de paraquedas, o que fazer? Então, primeiro vamos entender, gente, que a gente não cai de paraquedas na educação especial, a verdade é essa, é que existe algo dentro de nós que nos habilita, né, a trabalhar com os estudantes que têm essa necessidade educativa diferente da sala de aula, né? Então, assim, desfaça esse pensamento, Gleice, de que você tá na sala de aula, caiu de paraquedas, né? E aí, a partir disso, começa a pensar na sua missão como professora naquela sala. Então, a dica para quem nunca trabalhou é conheça o seu estudante, saiba qual é a necessidade dele, se conecte com esse estudante, mostre para ele que você está ali disponível para ele naquele tempo para poder ensiná-lo e fazê-lo avançar. Quando a gente inicia um trabalho tão personalizado quanto é o de sala de recursos, a gente precisa de se conectar com aqueles estudantes, porque a gente vai passar muito tempo assim, ó, bem próximo daquele estudante. Então a gente precisa desenvolver uma empatia muito grande em relação ao nosso trabalho, e o estudante precisa desejar estar ali comigo. Ele precisa se apaixonar pelo trabalho com você.
por ir até a sua sala, ele precisa ter desejo de estar ali naquela sala, né? De falar assim, hoje é o dia da minha aula com a professora Gleice Veloso. E eu estou ansioso, vamos logo que eu preciso chegar. Então, quando existe essa predisposição do estudante para estar ali, a gente já tem aí um bom caminho para desenvolver, né? Precisa dessa disposição do estudante, porque a gente já sabe, né, que o estudante que não quer estar com a gente consegue muito pouco com esse estudante. Então, acho que a primeira coisa importante que a gente tem que desenvolver. Algumas perguntas eu não entendi, deixa eu pular aqui. Quais os recursos básicos devem conter na sala de recursos? Essa é uma ótima pergunta. Emília que mandou. Emília, os recursos básicos que a gente tem que ter numa sala de recursos são atividades, materiais pedagógicos que permitem a ludicidade das atividades. Então, menos folhas e mais jogos, brinquedos, interações, mais construção com o estudante, né? É importante a gente ter uma mesa, e às vezes se não tiver uma mesa, tudo bem, a gente senta ali no chão e faz atividades lúdicas no chão, no pátio, né? É importante ter um armário com esses materiais pedagógicos. Toda escola, principalmente da educação infantil, tem recursos pedagógicos que a gente pode solicitar ali para a gestão, para compor esses recursos da sala. A gente pode montar junto com o estudante se não tem. Então, é fundamental sempre parte, gente, de conhecer quem são os estudantes que eu vou receber ali na minha sala. Por isso que a primeira dica, né, dessa live é conhecer os seus estudantes, fazer um levantamento de quem são os estudantes que eu vou receber e as suas necessidades educativas. Porque às vezes eu vou preparar uma atividade fantástica para um estudante, mas ele não consegue resolver aquela atividade naquele momento porque a sua limitação, seja física, motora, não permite, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, Emiliana, nesses recursos básicos eles vão atender os estudantes que eu vou receber? Então, primeiro conheça seus estudantes e aí você vai buscar. Computador é importante, gente, ter na sala de recursos, e isso faz parte dos materiais de uma sala de recursos multifuncional, que é uma sala de recursos organizada pelo MEC, com todo o material ali que vem, né, para a gente proporcionar jogos interativos. Os computadores que vão para a sala de recursos, eles já têm instalados no seu HD muitos jogos. Pelo menos a experiência que eu tenho na sala de recursos que eu trabalhei, que eu ajudei a organizar, já tinham computadores que já vêm justamente por conta dessa necessidade. Então eu preciso conhecer que jogos são esses e como eles podem me ajudar ali no dia a dia da sala de recursos. Vamos ver, tem perguntas sobre o PDI que depois eu respondo lá nos stories. A Leila está perguntando assim, quando tem um estudante autista que ainda está no pré-2 e não quer nem saber de escrever? Bom, gente, essa é uma fase que de fato a gente vai encontrar estudantes, não só o estudante autista, mas o pré-2, né? A gente vai encontrar estudantes que também não querem, então eu preciso compreender. Então, mais uma vez, passa por conhecer esse estudante, que é o que eu coloco aqui no plano, que é a história de vida desse estudante, que é o conhecimento prévio desse estudante. Gente, não adianta eu chegar na minha sala de recursos todos os dias e falar assim, tem um estudante autista que está no pré-2 e não sabe escrever, se eu não conheço esse estudante, né? E não quer nem saber de escrever. Às vezes, Leila, ele não quer saber de escrever porque aconteceu algum fato que deixou ele chateado com essa situação, ou vai ter uma situação de escrita que incomoda ele. Se ele é autista, ele pode ter alguma hipersensibilidade no uso desse material,
para escrita, entendeu? No uso do lápis, no contato com o papel. Eu preciso conhecer o estudante para saber por quê. Né? Então, essa resposta vai depender de você saber quem é o estudante que está ali com você. Né? Quem é esse estudante? Quais são as dificuldades dele? Né? O que você observa? Então, esse é o momento. Lembra que eu falei que a gente tem aspectos comportamentais para fazer na avaliação diagnóstica? Deixa eu ver se eu acho aqui os aspectos comportamentais. Então, eu vou precisar saber a respeito disso. Desse comportamento, dessa dificuldade. Isso pode ser uma habilidade pré-acadêmica que não foi desenvolvida e por isso ele não consegue. Pode ser uma limitação em função do TEA que produz uma hipersensibilidade. Então, depende, né, de quem é esse estudante. Para eu saber o que trabalhar, como trabalhar, eu vou precisar identificar o motivo dele não querer. Então, você precisa saber por que ele não quer. Qual é o motivo? Deixa eu ver enquanto eu vou abrindo aqui uma outra pergunta. Ó, Claudiane. Como trabalhar com adolescentes do ensino médio sem experiência? Você não tem experiência ou estudante? Sem você ter experiência com estudantes do ensino médio, imagino que seja isso, né? Se for isso, né, que acho que a pergunta sua resposta vai estar lá embaixo, talvez eu não veja, né? Como trabalhar com estudante no ensino médio se eu não tenho experiência com o ensino médio? A gente vai voltar para a necessidade educativa desse estudante. Ele está lá no ensino médio, ele está num momento de escolarização muito avançada. Mas ele tem necessidades educativas que não são só as que ele precisa aprender no ensino médio. Embora ele tenha uma idade mais avançada, ele já seja ali um adolescente, eu preciso identificar o que ele ainda não aprendeu naquele momento, naquele ano que ele está. Então, lá na sala de aula, se ele não sabe ler, por exemplo, vou pressupor algumas coisas aqui a respeito desse estudante. Não sabe ler. Então, vamos entender quem é esse estudante. Está no primeiro ano. Aqui está falando ensino médio. Vou supor que ele está no primeiro ano do ensino médio. Não sabe ler. E ele precisa ler dentro da sala de aula. Então, imagino que você seja uma professora que está acompanhando ele. Eu vou fazer a leitura para ele. Agora, se você é a professora da sala de recursos, qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Que atividades eu posso desenvolver com esse aluno de ensino médio que vai ajudá-lo no desenvolvimento das habilidades de leitura? Ele já sabe ler? Ele já identifica as letras do alfabeto? Ele já lê palavras? Ele lê frases? Ele lê... eu preciso saber em que momento que ele está. Então, percebe que o problema não está no fato dele ser um adolescente, mas na necessidade que ele tem ali naquele momento. E aí, a partir disso, eu vou trabalhar com ele. Por exemplo, tem um site que chama escolagames.com.br, que eu brinco que ele tem atividades para trabalhar a leitura com quem não lê. E a gente pode fazer isso com vários estudantes, né? Inclusive no ensino médio. Então, o que é trabalhar atividade de leitura com quem não lê? Nesse site, ele tem uma série de atividades lá que a gente pode trabalhar, inclusive na sala de recursos. Então, anota aí escolagames.com.br para depois você navegar nesse site, que eu gostei muito das atividades que tem ali, porque ele tem vários objetivos e propósitos para trabalhar várias áreas do conhecimento. Mas o que eu gosto de destacar são os livros que ele tem ali. Tem uma coletânea de livros, e nessa coletânea de livros ele vai ter lá: leia para mim, ou eu mesmo leio. No eu mesmo leio, eu vou passando as páginas do livro. Isso são livros digitais, tá? Então você vai precisar ter um computador na sua sala de recursos para estimular a leitura desse estudante. Ele mesmo pode ir passando e fazendo a leitura. Agora, se ele clicar em leia para mim, ele vai ativar um vocalizador,
muito interessante. Eu brinco assim que não é a voz do Waze, aquela voz robótica, aquela voz que a gente, né, percebe logo que é um robô que está lendo. Então, ele foi gravado ali dentro daquele site com uma entonação, com pausas no ponto final, nas vírgulas, como se fosse um professor fazendo uma leitura. Então, eu posso estimular esse estudante a fazer a leitura de algumas obras que estão ali que eles produziram. Ah, mas e outra coisa interessante é que lá dentro ele tem, na hora que ele vai passando por essa leitura, vai acendendo as palavras que a voz está falando, ele vai acendendo. Então o estudante vai acompanhando a leitura à medida que as palavras vão acendendo ali. Então ele vai aprender o curso da leitura, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele vai visualizando as palavras que estão sendo lidas, ele vai ouvindo a palavra que está sendo lida. Então eu estou desenvolvendo várias habilidades de leitura para o estudante que não é leitor, mas que deveria estar lendo, tá? Então, ó, fica uma dica aí para você, Claudiane. O que mais? Deixa eu rolar aqui. Anália, você tem alguma apostila ou livro de atividades para trabalhar, para professor trabalhar com os alunos? Então, gente, não sei se vocês viram, né, aqui nas minhas redes sociais, mas a gente fez esse lançamento do Planner. Vou falar um pouquinho porque lá dentro a gente tem várias atividades. Então, junto com o Planner, que vai te dar aí toda a organização da sala de recursos e vai te ajudar passo a passo a construir cada necessidade da sala de recursos, você também vai receber um arquivo com atividades para você desenvolver, por exemplo, a correspondência, que são atividades de raciocínio lógico-matemático que às vezes o estudante não desenvolveu e precisa desenvolver. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou virar a tela aqui para mostrar para vocês. Então, além desse material que eu vou mostrar aqui para vocês, que são mais de 140 páginas de atividades para desenvolver não só avaliação diagnóstica inicial, mas você pode usar a mesma atividade para desenvolver a habilidade, então você pode ter aplicação disso de várias formas. A mesma atividade, gente, que a gente utiliza para avaliação diagnóstica, a gente também pode utilizar para avaliar diariamente a aquisição da habilidade do estudante. Então, eu posso dar para ele trabalhar, desenvolver, enxergar aquilo ali. Eu vou entregar como bônus para vocês atividades para trabalhar o TDAH, vai ser gratuito. Então esse tem 90 páginas e um caderno de inferências para trabalhar com estudantes autistas, que também está gratuito para vocês. Além disso, eu também vou entregar uma live que a gente gravou lá na comunidade, com parecer descritivo. Eu sei que vocês precisam muito no final de cada bimestre elaborar parecer descritivo, então vou entregar isso como bônus para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui essas atividades que eu tenho aqui para entregar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Vamos lá. Aí, ó. Esse é o caderno que vocês vão receber. Então, ó, vou rolar aqui. Tá um pouco longe, mas acho que dá para enxergar. São atividades coloridas que vocês podem desenvolver várias habilidades diferentes. Tem vários jogos da memória com vários graus de dificuldade que ajuda aí a desenvolver a correspondência, atividades de quanto são, jogos, né, de encontro-erro, perceba a diferença, classificação para classificar objetos, classificar pets, insetos, várias coisas. Sequenciação. Então, ó, muitas atividades lúdicas, interativas que vocês podem ir além da sala, da folha, né, escrita. Que mais? Ó, o e-book para trabalhar o TDAH. Também a gente tem várias atividades prontas aqui já para serem aplicadas. São mais de 90 páginas aqui também, bastante interativas, coloridas, para vocês desenvolverem com os estudantes de vocês. E também para trabalhar as inferências com o estudante, principalmente estudante autista, ou estudante que tem dificuldade, né, de compreender
o meio, o lugar onde ele está, que ó, tem várias atividades também lúdicas, interativas para ele refletir sobre esse desenvolvimento. E aí, gente, respondendo, né? Peraí, cadê? Aqui. Respondendo então a Anália, esses são os materiais. Eu vou dar ele para vocês, tá? Então, assim, ele não tá à venda nesse momento, né? Ele é vendido individualmente, mas eu vou dar para quem quiser comprar o material da sala de recursos. Vocês vão ganhar ele também, tá? Vocês ganham, além da aula, para elaborar os relatórios, pareceres descritivos, tá? O que mais? Rabelita, eu perdi o lançamento do Plane. Então, gente, a gente já fez o lançamento do Plane, mas, Belita, ainda está disponível os bônus. A gente estendeu porque vários de vocês pediram, né? Porque não estava no momento propício para o pagamento de vocês e a gente entende isso. Então, a gente estendeu até esse domingo. Esses bônus todos estarão disponíveis para vocês até domingo. Então, quem adquirir até domingo, eu consigo garantir para vocês os bônus, tá? Depois eu não consigo mais, não. E aí, gente, além disso, Belita, você perdeu, mas você consegue ainda adquirir todos os bônus e os presentes que a gente está garantindo, tá? A gente vai ter uma live já em março. Eu vou gravar uma live fechada, exclusiva para quem adquirir os materiais do Planner, seja digital ou físico. E aí a gente vai ter ali um momento de tira dúvidas. Porque a verdade, gente, é que a dúvida vem na hora que a gente começa a fazer, né? Então, assim, eu não quero só vender um material para vocês, eu quero ajudar vocês de fato. Então, eu estou 100% comprometida com vocês. Então, se você tem esse compromisso com a sua sala de recursos e quer adquirir esse material para poder fazer diferença na vida dos seus estudantes, eu vou te ajudar nessa caminhada, tá? Então, a gente vai entregar esse material, e a gente vai ter, ó, eu vou gravar videoaulas explicando tudo que eu mostrei aqui para vocês, que eu fui falando, como fazer essa avaliação diagnóstica, como pensar na avaliação em relação ao comportamento, aquisição de habilidades acadêmicas, pré-acadêmicas, avaliação da leitura, escrita, oralidade, tudo isso. Em março eu vou deixar lá uma série de aulas gravadas dentro de uma plataforma para vocês assistirem, entender como fazer essa avaliação diagnóstica, como transformar a própria avaliação diagnóstica em atividades para o dia a dia com esse estudante, para desenvolver aquilo que foi identificado. Então, assim, não é só um planner que eu estou vendendo, é um acompanhamento para que vocês possam, de fato, vencer essa necessidade de vocês de não só de ter o material, mas de serem acompanhadas, né? De ter alguém que acompanhe, porque eu sei que muitas vezes vocês se sentem sozinhas, né? Nessa jornada. Não tem quem oriente na escola, às vezes não tem uma secretaria de educação que ajude na orientação, então eu vou caminhar com vocês, né? Através dessa live para a gente poder ter esse momento de tira dúvidas. Então ela vai acontecer em março. Então até o final desse mês aí é importante vocês adquirirem para que vocês possam desenvolver essas habilidades. Ó, olha que legal. Mas deixa eu ver aqui. A Jussara, deixa eu ver se eu consigo ver o comentário dela, porque ela não conseguiu colocar tudo. Tem um aluno que não fala nada em sala de aula, porém com muito esforço foi possível perceber que ele está na fase silábica. Então, ó, já é um ponto de partida. Que atividades a gente desenvolve na fase silábica para ele avançar para a próxima fase, né? Então, ele conhece algumas letras do alfabeto, mas não fala nada na escola. Em casa fala. Muito difícil trabalhar com ele. Então, Jussara, o que a gente precisa entender? Se ele fala ou não fala, eu preciso perceber como ele se comunica. Se ele não fala, existe uma forma de comunicação. Então, eu preciso entender, porque a gente precisa ter bem claro algo, sabe? Você está dizendo que ele fala, mas na sala de aula ele não tem a disposição para falar. Existe um motivo para isso e a gente vai identificar isso
né? Às vezes a gente não identifica todas as necessidades imediatamente, a gente vai identificando ao longo do processo. Mas eu preciso trabalhar com ele. Então, que atividades a gente desenvolve com um aluno que não tem a fala? Então, essa é a sua direção, trabalhar atividades de comunicação alternativa. Você vai utilizar pictogramas, você vai utilizar, se ele já está na fase pré-silábica, ele já identifica, né, palavras, então você pode trabalhar ali construção de palavras com alfabeto móvel, com letras móveis, com composição de textos a partir de uma leitura que foi feita, né? Coloque na ordem correta. Pode trabalhar com ele talvez uma prancha de comunicação se essa fala dele for tão limitada e que talvez ele precise de mais de confiança, porque se ele fala em casa, ele precisa confiar mais naquele ambiente onde ele está. Então você precisa identificar isso, mas enquanto você encontra esse motivo dele não falar, embora ele tenha a fala preservada, é trabalhar a comunicação alternativa. Então você vai buscar ali atividades relativas à comunicação alternativa para desenvolver com ele. O que mais? Disponha, Vanessa. O que mais? A Glória está perguntando, o plano serve só para alunos para anos iniciais ou Fundamental 2? O Planner, gente, ele tem o objetivo de atender estudantes na sala de recursos em qualquer nível ou modalidade de ensino, porque ele foca em habilidades e não em deficiências. Então, o que é mais comum da gente encontrar, eu coloquei no Planner. Então, a gente encontra comumente estudantes com dificuldade na leitura, na escrita, na oralidade, na comunicação verbal, na aquisição de habilidades pré-acadêmicas. Então, ele pode estar lá no Fundamental 2, terminando o Fundamental 2, já indo para o ensino médio, com uma dificuldade que é dos anos iniciais. Então, se ele tem essa dificuldade, eu não vou focar no ciclo que ele está, mas na necessidade que ele tem. É diferente, gente, é muito diferente. Isso precisa estar bem claro para o professor de sala de recursos. A gente não foca no ano que ele está matriculado, mas na necessidade educativa que ele tem, porque a sala de recursos me permite ir além com esse estudante. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Suziane, seja bem-vinda. Ivoneide. A Ana Barbosa está dizendo, gosto muito da sala de recursos. Gente, olha, é incrível a sala de recursos, o trabalho que é desenvolvido na sala de recursos. A Cristine está aí, ela pode falar. A Cristina é da nossa comunidade de educadoras inclusivas. Assim, eu sou encantada com toda a disposição que a Cristine tem. A Cristine, para mim, é um exemplo de professora de sala de recursos, assim, altamente motivada com os estudantes que ela tem, né? E com o trabalho que ela faz, apesar de toda a dificuldade que ela enfrenta, né? Ela tem uma sala de recursos que é itinerante, que torna muito mais difícil, né, o trabalho na sala de recursos, e no ano passado ela fez um trabalho fantástico com os estudantes dela. Então, assim, eu sou apaixonada com a sala de recursos. A verdade é essa, né? Então, assim, quando a gente ama o que faz, a gente busca, né, as soluções para vencer aquelas dificuldades que a gente encontra e achar o resultado. A Ana tá dizendo, tem que planejar a aula, minha gente. Sim, né? Eu posso não chamar de plano de aulas, mas eu preciso me organizar para ter uma sequência lógica de atividades que vão ser desenvolvidas para esse estudante avançar, né? Então, se você não quer chamar de plano de aula, porque às vezes isso remete muito à sala de aula, você precisa se organizar, como eu coloquei no planner, no curto, no médio e no longo prazo, no desenvolvimento de atividades e de funções ali que você vai trabalhar com o seu estudante.
É verdade, ó. A Jussara tá dizendo, é muito bom quando a família diz que o estudante está ansioso para estar conosco. Isso é muito gostoso, porque é o sinal de que o nosso trabalho está produzindo frutos e resultados. E aí, gente, por que eu construí esse planner de sala de recursos? Para que vocês possam ter o registro e o acompanhamento sistemático do trabalho de vocês ao longo de todo o ano. Você vai poder organizar a sua sala como um todo e o atendimento individual de cada estudante. Isso significa dizer que você vai acompanhar, porque tem um momento aqui, deixa eu mostrar, é uma das partes que eu mais gosto desse planner, que é o monitoramento do aprendizado. Porque à medida que você vai monitorando esse aprendizado, você vai falando, uau, ele aprendeu isso, uau, ele já avançou, uau, ele já conseguiu. E aí, a partir de você acompanhar isso, você vai falando assim, olha, meu trabalho tá indo muito bem e eu não tava nem percebendo. E aí, isso vai trazendo motivação para você também, porque não é só, né, o momento em que a gente faz ali o levantamento de dados, de informações a respeito do estudante de forma técnica, mas é pra gente também enxergar o nosso avanço. Então, ó, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, um dos monitoramentos do desenvolvimento da autonomia, tanto em relação a atividades escolares quanto de vida diária. Então, como ele chegou, né? Então, lá atrás tem a avaliação que eu faço em relação à avaliação diagnóstica na atividades escolares e de vida diária, se ele chegou independente, pouco dependente, e como ele está avançando ao longo de cada período. Porque eu posso perceber, olha, esse estudante parecia que não estava avançando, mas ele agora já não depende tanto, né? Ó, produção de textos dele, como que tá? Eu posso ter desenvolvido essas atividades ou posso ter respostas lá do professor da sala de aula, né? Então, ele chegou, vamos supor, diferencia letras, números e símbolos. Então, ele chegou na avaliação diagnóstica inicial com dificuldade. E aí eu vou marcar aqui. No final do período, tá? Então eu vou marcando os períodos. Ele já modificou, então eu vou colocando aqui os avanços que esse estudante teve ao longo do ano, porque à medida que ele vai avançando, e a gente não faz, por exemplo, um parecer descritivo dos estudantes no final de cada bimestre, porque é muito pouco tempo que a gente tem para desenvolver, né, certas habilidades, mas a gente escolhe um período ali para trabalhar, talvez um semestre, ou um trimestre, ou um pouco mais, né? Vai depender aí da sua organização. Então, você vai organizando, vai anotando aqui esses avanços, e aí você vai vendo, ó, hipótese da escrita. Isso aqui a gente faz com o processo de alfabetização, mas por que eu não posso trazer para cá se eu tenho um estudante lá no 5º ano que tem essa dificuldade? Então, olha, a hipótese da escrita mês a mês. Será que ele está avançando mês a mês? Ah, Ana Paula, mês a mês é muito pouco, porque ele está no 5º ano ou ele está no Fundamental 2 e o professor lá na sala de aula já não trabalha mais isso. Então, só eu que trabalho com muita dificuldade. Então, o avanço pode ser periódico. Eu posso avaliar como ele chegou na avaliação diagnóstica inicial e ao final de cada período que eu escolher, eu vou verificando se ele avançou. Se ele saiu, por exemplo, da pré-silábica para a silábica com valor sonoro, por exemplo, já é um avanço muito grande. Então, eu deixo de falar assim, ele sabia pouco e agora sabe um pouquinho mais, mas eu não sei o que é. Aqui no monitoramento, eu sei escrever o meu parecer descritivo a respeito do que exatamente ele avançou. E assim a gente faz, ó, a apropriação da escrita. Então, eu coloco esse monitoramento a partir de cada um dos itens que a gente avalia lá na avaliação diagnóstica inicial. É um material completo, gente, que vai ajudar vocês a levar o estudante a avançar, a enxergar esse avanço, a mostrar para as famílias, porque a partir desse monitoramento você pode dizer que às vezes a família não tem essa compreensão do todo, do trabalho que você está fazendo e vai dizer assim, eu não tô vendo avanço. Não, peraí, vem cá, vou te mostrar o que a gente fez até esse momento que a gente consegue enxergar o avanço. Aí você vai mostrar, olha, trabalhei essa atividade, olha, quando ele chegou, ele não fazia isso, agora veja, ele já consegue avançar, já consegue fazer, ele já está
enxergando o que ele não enxergava antes, ele já está visualizando o desenvolvimento de outras habilidades que ele não fazia quando ele chegou. Então, por isso é importante você acompanhar e fazer esse monitoramento aí bem diretivo. Exatamente, a Cristina está dizendo, necessita de estudo para estar no AEE, porque não é reforço escolar. Exatamente, não é uma aula de reforço, né? Então, Andiara está perguntando, tá dizendo, né, Ana, você poderia nos dar uma luz sobre o primeiro dia de cada estudante, né? Primeiro dia, eu acho que é importante você ter algumas atividades de interação para conhecer esse estudante, para apresentar ele à sala de recursos. Uma coisa que às vezes a gente faz de forma muito automática é receber esse aluno, sentar e começar a fazer alguma coisa. E o interessante é você mudar essa dinâmica de organização e dizer para ele, olha, essa é a sua sala. Essa é a sala que você vai vir, olha, eu vou mostrar, se você já tiver organizado o seu material, o seu armário com atividades, olha, veja quantas atividades nós temos aqui e à medida que você for avançando, a gente pode trabalhar com todas essas atividades. Então, você quer trabalhar, né, vai ter jogos, o que você gosta? Conta pra mim. Faz uma entrevista com o estudante, né? Desde os estudantes mais novinhos até os mais velhos, né? Ali que já está no Fundamental 2, no ensino médio, que frequentar a sua sala, escute os seus alunos. É algo fundamental para a gente gerar essa identificação do estudante, é a gente conhecer ele e mostrar para ele que você tem uma disponibilidade para ele, né, que você está ali para ele. Então, o que você gosta? Conta para mim. É muito mais do que a anamnese que eu faço com a família perguntando. Pergunta número 1, o que ele gosta? O que ele faz nas horas vagas? Eu posso perguntar para ele se ele é um estudante que já consegue se articular, me contando sobre isso, né? É muito mais do que a entrevista estruturada e mais robotizada em cima do perfil das perguntas que a gente tem que fazer. Então, busca aí esse momento de interação. Com cada estudante, você vai ali enxergando alguma necessidade, você vai percebendo. Se esse estudante já está na escola há mais tempo, você busca informações anteriores sobre ele para conhecer quem é esse estudante, porque às vezes você vai tentar uma determinada atividade e você vai ver que não vai dar certo, porque ele não corresponde àquilo. Então, por exemplo, a Jussara falou, eu tenho um estudante que não se comunica comigo. Então, como que eu vou fazer com esse estudante? Se eu já sei, se eu já tenho um estudo anterior a respeito desse estudante, ou se eu já falei com a família e sei que ele gosta de dinossauros, eu posso montar ali uma atividade com dinossauros. A gente até tem várias atividades de dinossauros que eu coloquei aqui nos materiais que eu vou entregar para vocês. Então, olha, você conhece esse dinossauro, né? Vamos trabalhar esse dinossauro aqui. Você gosta desse, sabe o nome? Então, você vai precisar identificar a necessidade. Olha, mostra para mim qual é o que você mais gosta. Você gostaria de trabalhar com isso? Então, você vai direcionando ele a resposta sim ou não. Vai pedindo para ele apontar. E aí, gente, para isso vai depender dos recursos que você tem ali disponível. Mas a minha dica é conhecer o estudante a partir dele mesmo, tá? Conheça ele a partir dele mesmo. Sempre que possível, né, gente? É importante fazer entrevista com a família, sem dúvida nenhuma, né? Esse conhecimento, essa disposição também com a família é importante, mas conversar com o estudante é muito diferente, né? A gente enxerga outras necessidades enquanto educadores, porque o nosso olhar de educador é diferente do olhar da família, da mãe, né? Porque nós somos profissionais da educação, então o nosso olhar é voltado para a educação, então a gente tem que fazer o uso, né, dessa habilidade que a gente tem na área da educação. A Michelle está perguntando, todas as crianças com autismo precisam de um professor de apoio?
vamos falar não só crianças com autismo, mas qualquer estudante que é público-alvo da educação especial nem sempre precisa de professor de apoio. Por isso a necessidade da avaliação. Então, vai ter estudantes, né? E a legislação ela traz isso, a gente precisa fazer uma avaliação desse estudante. Eu vi uma pergunta que acabou passando lá em cima, alguém perguntou sobre o que é a avaliação biopsicossocial. Ela vai servir para esse momento. Então, o que é bio? De biológico, né? O que tem de biológico que precisa ser avaliado, das minhas necessidades de vida diária ali, em relação à alimentação, locomoção, tem alimentos que eu posso ou não posso, né, fazer uso. Psico vem do psicológico, né? Eu tô falando assim bem rasamente, bem assim, né, popularmente. Tô trazendo termos assim bem, não tô trazendo nada técnico. O psicossocial. Então, a gente vai considerar esses aspectos em relação ao biológico, tem a ver também com crescimento, com desenvolvimento motor, desenvolvimento do corpo como um todo. O psico, né, em relação ao comportamento, o que ele tem de comportamentos, ele tem ali dificuldades de interação, tudo isso tem a ver com o psico. E o social em relação às interações, né? Como são as interações dele com a família, com as pessoas de fora, com a sociedade. Então, é tudo isso. Então, a gente vai avaliar todas essas questões para identificar. Ele precisa mesmo de um acompanhamento. A maioria precisa, né, gente? A gente sabe, mas existem estudantes, então a gente precisa fazer essa avaliação, né? Se ele precisa mesmo de um acompanhante ou se ele consegue acompanhar da forma como ele tem ali a sua facilidade de acompanhar, seja oralmente, seja através de outras questões. Então, precisa saber quem é esse estudante e fazer essa avaliação dele na questão de forma individual. Então, assim, toda criança, não. É a criança que é público-alvo da educação especial e que possui uma necessidade educativa especial que demanda um atendimento personalizado, tá? Nós vamos encontrar estudante com paralisia cerebral que não tem, por exemplo, nenhum comprometimento intelectual, que ele consegue acompanhar, que o comprometimento que ele tem ali, né, a partir do diagnóstico dele é só de adaptações físicas, estruturais, né? Mas ele dá conta de acompanhar, ou às vezes a paralisia comprometeu só os membros inferiores, então é só a sua perna que está paralisada, mas ele tem a função motora funcionando plenamente, ou de uma forma limitada, mas ele consegue escrever, então depende, né? Isso mesmo, a Glaucia respondeu nem todas. O que mais? Deixa eu ir lá para baixo. Deixa eu pegar uma pergunta aqui mais aleatória lá do fundo para a gente poder responder quem está chegando agora. Ó, a Celina tá falando uma coisa legal. Mesmo os alunos que estão com a gente há um bom tempo mudam os interesses, né? Por isso é importante essa interação também, com toda certeza. Nós mudamos os nossos interesses. A partir do momento que a gente é exposto a novos conhecimentos, a nova possibilidade, à medida que nós vamos avançando no aprendizado, os nossos interesses de fato vão mudando, o crescimento, as relações que a gente faz, né? Então, o estudante ele vai ter isso. Isso é sinal do avanço, isso é o sinal de que o meu trabalho está dando certo, tá? O que mais? Vamos ver mais. Muito legal, gente, a interação de vocês. Ó, enquanto eu busco aqui mais perguntas, eu já quero falar assim, para quem está interessado em adquirir o planner, né, ganhar todos os bônus que a gente está oferecendo, que ainda é de lançamento, que tem aí as atividades que a gente vai entregar, clica no link da bio ou me chama lá no direct se você não localizar.
para poder entrar no grupo. Porque lá no grupo a gente tem uma condição especial para quem está lá dentro. Depois a gente vai oferecer só as atividades que são comuns para todos. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que entra no link da bio. Ó, esse aqui é o meu Instagram. Então aqui, ó, a gente vai ver, deixa eu colocar bem de pertinho assim, tirar o reflexo. Vocês vão ver lá embaixo, ó, que tem um link. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu segurar aqui de uma forma que eu consiga mostrar para vocês. Logo aqui embaixo, vocês vão ver, ó, clique no link. E tem um link aqui. Na hora que eu clico, ele vai aparecer essa página para mim. Na primeira página, no primeiro link, você vai ver aqui um Fale Comigo no WhatsApp. E você também tem os links do grupo. Então, você vai escolher aqui como você quer falar comigo, né? E aí, a gente vai inserir você dentro desse grupo para você receber aí todos os brindes que a gente está dando, que complementam o trabalho de vocês na sala de recursos. Então, a gente... inclusive, a gente criou combos, né? Porque tem professor que está só na sala de recursos. Tem professor que está na sala de recursos e ele precisa elaborar o PDI também. Esse é o planner do PDI. Ele é maior porque aqui ele tem orientação desde a educação infantil até o ensino fundamental. Esse é para trabalhar em sala de aula, tá, gente? Esse é para trabalhar em sala de aula. E o planner da sala de recursos para trabalhar em sala de recursos. Eles estão na versão digital e na versão física. Então, às vezes você quer comprar o arquivo digital para você reproduzir aí, colocar, construir aí o seu material através da sua própria impressão, você pode fazer. Mas você quer um arquivo com mais qualidade, com uma impressão superior, que vai te acompanhar aí durante todo o ano, você pode adquirir o material físico. Porém, o material físico, a gente imprimiu uma edição limitada, porque se vocês perceberem aqui, ele é superior. O que significa que tem um custo, né, também mais elevado. Então, enquanto durar o estoque ou até o final deste mês de fevereiro, a gente ainda vai ter a versão física para comprar, né? Depois a gente vai liberar apenas a versão digital. Onde ela está perguntando, para utilizar o planner, devemos tirar xerox de cada página para cada aluno? Sim. Se você quer montar uma página, uma pasta para cada estudante, e é a minha recomendação, então a gente tem aqui, ó, por exemplo, tem a pasta já do aluno aqui, que eu organizei, ó, pasta para a sala de recursos, para a sala como um todo. E aí a gente tem a pasta do estudante, com várias informações e várias questões relativas ao estudante. Você vai imprimir uma página para cada um. Por isso, eu disponibilizo o arquivo digital para quem compra o físico. Porque aí você ganha o digital também, mesmo você comprando o físico. Ó, pasta da avaliação e do planejamento. Então, tá tudo aqui que você precisa avaliar e planejar para o seu estudante. Tá tudo aqui, já montadinho, organizado, com a separação bem feita. Para quem entrar lá no grupo, a gente vai colocar um vídeo lá para vocês visualizarem um pouco do planner por dentro, para enxergar isso que eu tô mostrando aqui bem rapidinho, ó. Tem a pasta do estudante, onde você vai pegar ali tudo que é relativo ao estudante e vai montando essa pasta. Então, tem o arquivo digital para quem compra o físico e tem só o digital. Nessas versões, vocês ganham, dependente de bônus, eu vou entregar as 100 páginas de atividades para você construir a avaliação diagnóstica. Vocês vão fazer parte da live que a gente vai montar em março para tirar dúvidas de qualquer ordem na construção da sala de recursos, na aplicação desse material. Então, a gente vai passar... A gente tem uma experiência de mais de 3 horas de sala de recursos. Enquanto tiver dúvidas, eu vou ficar ali com vocês para ajudar vocês a esclarecer as dúvidas, né? E vencer essas dificuldades. Além disso, eu vou pegar cada página do planner, gravar uma aula
né? Aulas curtas para vocês irem avançando aí no aprendizado, entender por quê, o que eu faço com essa planilha. Ela já é autoexplicativa, mas às vezes eu sei que muitos de vocês que estão começando, não têm experiência, não sabe como montar. E tá tudo bem, né? O que não pode é deixar que a minha falta de experiência me faça negligente no meu atendimento. Se eu não sei como fazer, eu vou buscar ajuda. E eu estou aqui comprometida em te ajudar. Aí vai do seu compromisso, né, em buscar encontrar essa ajuda, esse apoio para poder construir, né, uma sala de recursos que seja uma sala de recursos aí apaixonante para o seu estudante. Então, eu vou mostrar, né, nessas videoaulas, que vai ser gravada em março também, para que vocês possam avançar no aprendizado, tá? Então, quem tiver interesse, gente, é só entrar no link da bio, entrar para o grupo no WhatsApp, onde a gente criou exclusivamente para divulgar assuntos do planner do PDI. Então, se você entra nesse grupo, significa que você quer saber mais informações a respeito disso, os valores, a condição de pagamento. Então, deixa eu já até aproveitar e falar sobre os valores. Antes de eu ver as outras perguntas, imagino que tenha perguntas a respeito de valores. O planner físico, você compra o planner físico, que é isso que eu estou mostrando para vocês, vai ganhar o arquivo digital exatamente de todas essas páginas, né? Além de você ter o material em mãos, você vai receber o arquivo digital, vai ter acesso a 100 atividades para fazer a avaliação diagnóstica inicial do seu estudante, vai poder participar da live que a gente vai fazer em março, onde a gente vai tirar dúvidas, vai participar, vai ter acesso às videoaulas. O valor do planner físico mais o digital, R$ 197,00. Esse é um valor promocional, tá, gente? Então, esse valor ele vai modificar lá na frente. E somente o digital, 157. Então, percebe que tem uma diferença aí de valores, né? Quando você adquire só o digital, o que você não recebe do que eu falei aqui é o planner físico, mas os outros você recebe. Se você adquirir, eu vou colocar isso tudo lá no grupo, até o domingo, dia 11, você ainda vai ganhar todas as atividades que eu mostrei para vocês e mais acesso à live para elaborar parecer pedagógico, tá? Então, quem quiser adquirir, fique à vontade aí, que a gente vai construir isso para vocês aí, ter acesso a tudo que ajuda a esclarecer todas as dúvidas. É isso mesmo, a Ana Barbosa dizendo, muitos ainda não entendem que a idade mental não acompanha a seriedade. Não acompanha, gente. A idade mental é só uma referência lá da área médica, mas o que eu tenho que avaliar não é essa idade mental, não é o diagnóstico, né? A nota técnica do MEC ela é bem clara sobre isso, ela fala que a gente não pode usar o laudo médico quando a gente precisa trabalhar o que é pedagógico. Então, o que é pedagógico? Né? O pedagógico é trabalhar uma necessidade educativa, seja na área da leitura, da escrita, da matemática, do raciocínio lógico, né? Do aprendizado das habilidades acadêmicas, pré-acadêmicas e por aí vai. Não entendi sua pergunta, Mônica. Posso ter uma sala de recursos somente com o meu magistério? Você fala para as estudantes do magistério? Não entendi a pergunta. Isso mesmo, Celina. Tem muitas fichas no planner que são impressas por aluno, é isso mesmo. Porque o que acontece? Eu vou avaliar. Eu tenho estudantes que eu preciso avaliar todos os aspectos, né? Embora ele esteja... Eu estou pegando alunos mais avançados para a gente ver que mesmo o aluno tá no 5º ano, tá no 7º ano, tá no 9º ano, ele pode ter a mesma necessidade que é leitura, escrita, oralidade, compreensão, raciocínio lógico, inferência, né? Ele precisa de aprender atenção, concentração, foco, ele precisa de tudo isso. Então, a gente vai ter estudante que precisa de tudo, eu vou ter estudante que já está avançado em muitas habilidades. Então, eu vou avaliar, vou construir as fichas a partir do que ele necessita. Então, o planner, ele é completo. Ele tem
ele tenta abordar todos os aspectos necessários para o aprendizado. E aí você vai identificar se ele precisa ou não de todos. Então, por isso que na versão física eu entrego o arquivo digital também, porque aí você pode ou tirar xerox do material aqui, mas ele vai ficar melhor se você imprimir ali, né, o arquivo digital, as páginas que você precisa. O que mais? O Planner atende também um professor de apoio? Atende na medida em que você vai buscar com ele referências ou informações que são necessárias para compor o seu plano de AEE, né? O planejamento da sua sala de recursos. Mas, se você precisa elaborar o PDI, é esse daqui, ó. Porque nesse daqui, nós precisamos desenvolver as habilidades acadêmicas, que é dizer o desenvolvimento. Vamos falar da BNCC, que alguém perguntou lá no começo sobre a BNCC. Eu preciso desenvolver as habilidades da BNCC. Ele está na sala de aula, junto com o professor da sala de aula, que tem um plano de aula naquela série que ele está matriculado. E esse plano de aula daquele professor é baseado no currículo da rede. E aí a gente tem que considerar cada uma dessas questões. Então, o planner do PDI, o desenvolvimento do PDI, envolve o desenvolvimento de todas as habilidades acadêmicas, além das outras que ele precisa desenvolver. Mas eu preciso considerar fundamentalmente, preferencialmente, desenvolvimento de habilidades acadêmicas que são desenvolvidas na sala de aula. Então, são documentos diferentes, tá? O que mais? A Jaqueline está dizendo parabéns, Ana, o material irá ajudar bastante. Gente, eu levei quase 2 anos para montar esse material, porque eu não queria construir um material com folhas soltas da internet ou coisas para montar assim, só para entregar algo para vocês. Foi algo muito bem pensado, estruturado, para ajudar vocês a avançar de fato, mas considerando que tem a parte burocrática da composição da sala, mas tornando tudo isso mais prático. Então tem coisas que eu coloquei ali, que eu fui adaptando tudo para o sim ou não, para marcar as respostas, para que facilite e até reduza o tempo de vocês na construção de cada documento. E ainda assim você consegue conhecer o estudante, conhecer as suas necessidades de forma prática, né, e funcional. Ó, a Celina tá perguntando, tem desconto no planner do PDI? Então, desde a semana passada que a gente já estava movimentando o grupo, várias pessoas pediram para a gente fazer um combo. Isso não estava nos planos, mas a gente fez, tá? Nós atendemos a necessidade de vocês. Então, a gente fez um combo do planner do PDI com o planner da sala de recursos. Então, tem um combo. Eu não vou tomar o tempo aqui falando, mas a gente tem, tá? Celina e quem desejar, eu preciso dos dois. Tem um combo que a gente preparou. Na hora que a gente encerrar a live aqui, eu vou divulgar novamente lá cada uma dessas estruturas. Só peço a vocês que fiquem bastante atentos, porque como a gente montou esse combo, né, e as ofertas aumentaram, então você escolhe ali aquilo que você deseja ou chama o administrador do grupo no particular e conta pra gente a necessidade de vocês. Fala, olha, eu preciso fazer isso, o meu trabalho é esse, qual material você recomenda? A gente vai entregar uma recomendação para você personalizada a partir da sua necessidade, tá? Eu não quero que você compre sem pensar. Eu quero que você compre algo que de fato vai utilizar e que você vai atender a sua necessidade específica. Eu não quero ninguém comprando assim, que legal, vou comprar, não sei para que eu vou usar, não. Compre exatamente aquilo que você precisa, né? E se você tiver dúvida, é só chamar a gente que a gente vai ajudar vocês. Ó, a Fernanda tá dizendo, já comprei. Fernanda, conta pra gente o que você achou, né?
o quanto tá te ajudando. É muito importante, né, a gente ouvir de quem já comprou, porque eu sou a mãe do material, eu sou apaixonada, tá? Assim, ficou um material muito primoroso, tá ajudando muitas professoras, a gente já colocou lá vários depoimentos, então a fala de vocês, né, ajuda outras professoras também a tomar essa decisão. Ó, sobre, a Pamela tá perguntando sobre como que o professor pode assumir a sala de recursos ou não, qual especialização ele tem que ter. Essas questões funcionais a gente tem que consultar a Secretaria de Educação do nosso município, né? Por quê? Ou do estado. Porque cada um se organiza de uma forma para fazer o atendimento. Tem municípios em que houve concursos, então são professores concursados, outros que não tem, que é contratação, então coloca ali, né, quais são as necessidades. Então, você precisa consultar o seu município, tá? Que mais? Ó, a Celina tá perguntando: tem algum material para construir plano de ação AEE? AEE de sala de recursos, né? Eu gosto de frisar isso. O AEE em sala de recursos, né? Que é o que muitos de vocês chamam a sala de recursos chama de AEE, é esse daqui. Aqui tem toda a instrução para construir, para fazer a avaliação diagnóstica inicial, para montar toda a sala, para conhecer o seu estudante, para montar os planejamentos e desenvolver as atividades. Então, é o planner de sala de recursos, tá? O que mais? E, gente, entra no grupo, faz parte lá do grupo para poder buscar mais informação e me chama, né? Ou chama o Adriano, que é o outro administrador no grupo, que a gente vai esclarecendo para vocês as dúvidas. Ó, a Andiara tá perguntando, no município que eu trabalho, a educação trabalha muito com projetos. Você poderia me recomendar um projeto que eu possa usar com todos os meus alunos? Tenho do infantil fundamental. Nossa, isso é tão específico, né? A primeira coisa que você tem que buscar é entender, assim, o que eu quero desenvolver com os meus estudantes. Porque, gente, eu vou falar a verdade, eu amo o trabalho com projetos, porque desenvolvimento de trabalhos com projetos faz alcançar muito mais habilidades com os estudantes do que a gente trabalhar individualmente cada uma das coisas. Mas isso vai da facilidade que cada um tem e da forma como desenvolve os planejamentos, né? Mas trabalhar com projetos, vou dar um exemplo de um projeto de uma professora de biblioteca chamada... Nossa, gente, deu branco no nome da professora. Falei dela ontem. Vou lembrar o nome dela. Uma professora de biblioteca aqui de Belo Horizonte. Eu sou apaixonada com o projeto que ela fez com todos os estudantes. E ela trabalhou o Fundamental 1 todo. Ela é uma professora de biblioteca. Adília é o nome dela. Ela trabalhou com os estudantes dela a escrita, o desenho e várias outras coisas. Ela quis trabalhar, ela colocou como foco principal, né, a culminância do trabalho era a produção de um livro, né? Então, assim, um livro tem uma estrutura, tem uma questão de escrita, que tipo de livro eu quero construir, é informativo, descritivo, para trazer alguma informação importante ou para contar uma história. Então, ela foi desenvolvendo todos esses aspectos. Quando os estudantes, né, ali a partir do que eles foram identificando um interesse, eles começaram a fazer pesquisas sobre isso que eles queriam construir. Então veja que o quanto foi envolvendo cada área do conhecimento. Então tinha estudante que queria trabalhar sobre animais. E aí ele precisava pesquisar, ele precisava conversar com o professor das ciências, da biologia,
para poder pensar naquele animal, como ele é. Então ela foi instruindo esse estudante a partir, né? Ela queria desenvolver o quê? Leitura, escrita e oralidade. E aí ela desenvolveu esse projeto amplo, em que levou um semestre para desenvolver com os estudantes. Então ela montou, aí, gente, entra a questão do planejamento, né? Primeiro, tudo que eu quero desenvolver e que eu vou planejar para alcançar cada uma dessas opções. E aí, com os meninos menores, com os meninos que tinham, não tinham habilidades, por exemplo, da escrita, ela desenvolveu a leitura, o coleguinha do lado, se ele queria desenhar, eu vou ilustrar o livro do meu colega. Então, ele ilustrava o livro do colega, olha que legal. O colega lia para ele e falava assim, olha, aqui eu quis dizer isso, aquilo. Então, ó, inferência, né? A leitura, a compreensão, quis dizer isso, como que desenho você pode fazer para poder ilustrar isso que eu falei. Então, eles foram montando cada uma dessas questões. Levou um semestre, mas, gente, ficou lindo. No final, ela ensinou para os meninos que estavam mais avançados, já no final do Fundamental 1, ela ensinou para eles até como registrar o seu livro. Ela mostrou lá que existe uma certificação que garante o seu livro, não vai ser plagiado, que ninguém vai te copiar. Então, por exemplo, ele tem um registro no ISBN. Então, por exemplo, eu também tenho os meus registros, né? Meus materiais são registrados, então eu tenho aqui um registro desses materiais. Então, ela ensinou isso para eles. Olha, ela falou, olha, é muito importante, teve profissionais que escreveram vários livros interessantes e tal. Então, ela buscou lá exemplos de pessoas que tiveram suas obras copiadas porque não registraram. Então, se você preza pelo seu material, registra, você acha que é algo que pode ser vendido, como você pode comercializar seu material. Então foi um projeto incrível, que gerou aprendizado assim, desde o mais elementar até os meninos que conseguiram compreender e ir mais a fundo, né? Aqueles que já entendiam, foram para a sala de digitação, digitar o livro de forma a montar ele no computador, a fazer a formatação. Então, ela ensinou sobre formatação. É, sim, uma professora fantástica, gente. Então, assim, depende do que você quer trabalhar, né? Mas eu acho que esse é um bom ponto de partida aí para você pensar no que trabalhar, né? Com esse projeto, o que você quer alcançar. Então, é possível a gente trabalhar desde as coisas mais elementares, a participação, o envolvimento, até, né, ir mais fundo, né, que é o que ela fez. Por exemplo, trabalhou o registro no ISBN, né, da obra, dos desenhos e por aí vai, tá? O plano já envolve tudo, sim. Celina, a Dina tá perguntando como faz para entrar no grupo. A gente tem um link aqui na bio do Instagram, onde você pode clicar lá para entrar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando você entra lá no meu Instagram, você vai encontrar aqui, ó, um link. Quando você clica nele, esse é o link da bio. Ele vai abrir para você essa página aqui. E aí nela você vai encontrar, né? Você pode ir direto comprar o planner, se você já não tem dúvida, né? Quem entrar já compra. Mas aqui tem, né, a opção de você entrar no grupo e fazer parte do grupo. E aí lá a gente vai mostrar todas as oportunidades que você tem de comprar o planner físico, de comprar o físico e digital, de comprar o combo do planner do PDI junto com o planner da sala de recursos. E aí a gente vai te dar as várias opções e aí você pode ali tomar a sua decisão, tá? Então tem um link aí na bio para você adquirir o seu material. O que mais? Bom, gente, acho que a gente extrapolou nessa live. Acho que foi a live mais longa que eu fiz. Mas eu gostei muito da participação de vocês. A gente já tá indo para 1h30 de live. Já passamos, né, na verdade.
Mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui participando, de estar ali interessados, né? Essa ideia mesmo é de saber como começar, como fazer, como avançar com o estudante de vocês. Andiara, posso fazer então o abecedário dos animais? Pode. Você vai escolher aquilo que você quer trabalhar. Por exemplo, com o abecedário dos animais, você pode trabalhar várias questões da leitura, da escrita, da oralidade. Você pode trabalhar a construção de frases, a pesquisa, né? Se os estudantes têm assim esse gosto pelos animais se você quer tomar isso como ponto de partida, você pode utilizar. E aí isso se torna, né? O projeto, o ponto de partida são os animais, mas o aprendizado vai ser geral, porque você vai pedir para construir palavras, frases, organizar ali atividades a partir disso. O link está na bio do Instagram. Se vocês não encontrarem o link, é só me chamar no direct que eu envio para vocês o link para fazer parte do grupo, tá? Tem um Fale Comigo no WhatsApp, então vocês podem clicar lá também e aí a gente envia o link também, tá? Tem várias formas, se não localizar, é só me chamar que eu ajudo vocês, tá? A live vai ficar disponível, Jaqueline. Vou deixar ela gravada aqui com toda certeza para vocês assistirem novamente. Obrigada, Celina. Deus abençoe vocês também, que seja um ano de muito aprendizado, de muito avanço, que todo esse material, né, o que eu mais quero é que vocês contem para mim assim, Ana Paula, eu consegui mudar a minha visão e o meu trabalho na sala de recursos e a partir disso eu tô vendo meu estudante aprender, avançar, ele tá conseguindo ir além. E sem falar que a gente vai ter um momento de conversa, de bate-papo, porque aqui vocês têm que digitar, né? Você talvez não consegue colocar a pergunta da forma como gostaria de fazer. Lá nessa live, onde a gente vai se encontrar em março, a gente vai conversar pessoalmente. Vocês vão poder abrir o áudio, a câmera, eu vou poder ver vocês, né? Não será só vocês que vão me ver e a gente vai gerar essa interação e conversar sobre tudo que vocês tiverem dúvidas. Live bastante esclarecedora. Que bom, gente. Que bom. Andiara, obrigada. Deus abençoe. Claudiane, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe vocês também. Quero agradecer a participação, a presença de vocês. Inclusão na prática, né? Ou eu, Ana Paula Patente, estou aqui para ajudar vocês a vencer essas dificuldades e necessidades, a fazer a inclusão acontecer. E para fazer a inclusão acontecer, não pode ter dúvidas, eu não posso estar cheia de insegurança, e é isso que eu quero ajudar vocês a vencer cada uma dessas etapas para vocês avançarem. Saber como vencer as dificuldades que a gente encontra na sala de recursos, dentro da escola, né, nos processos que a gente passa, e aí a gente vai adquirindo experiência para a gente ser cada vez melhor. Né? Então, que vocês possam ter aí um momento de reflexão, assista novamente, entra no grupo, adquire o material e a gente vai avançando cada dia mais nos conhecimentos, no aprendizado. Vamos aprender juntos, gente. Não caminhem sozinhos. Né? Uma coisa que a gente vivenciou muito lá na comunidade de educadoras inclusivas é que todo mundo que se sentia sozinho parou de se sentir sozinho a partir do momento que a gente caminha com pessoas com os mesmos propósitos. Né? A Jaqueline tá aí, ela tá falando gratidão a Ana por todas as contribuições. A Jaqueline também faz parte da comunidade e ninguém andava mais sozinho. A gente estava ali no momento de contribuição. Então, todo mundo tá ali para contribuir. Então, quando a gente para de e só enxergar essa solidão e a gente começa a enxergar que tem pessoas com os mesmos propósitos, tem pessoas que estão ali disponíveis para caminhar junto com a gente fala, olha, não estou sozinho. Né? E a partir disso, isso serve de motivação para a gente continuar avançando, para a gente poder saber qual foi o nosso primeiro amor quando a gente decidiu trabalhar em sala de recursos. Várias pessoas falaram aqui na live, né, que vai começar esse ano a sala de recursos, então que vocês tenham essa mesma paixão nesse primeiro momento de sala de recursos e leve ele até o final do ano
de forma leve, tranquila, né? Apesar de tudo que a gente vai passar de dificuldades, a gente sabe que vai poder avançar e levar o nosso estudante a aprender. A gente não vai se desgastar, a gente não vai chegar emocionalmente desequilibrado lá na frente, porque a gente vai ter alguém juntos. Então, eu estou do lado de cá disponível a acompanhar vocês nessa jornada, então venham comigo também, né, pra gente caminhar nessa jornada juntos e a gente vai contribuir para que a inclusão possa acontecer de verdade na prática. Quero agradecer a presença de vocês. Quem está chegando agora, eu vou deixar a live gravada para que vocês possam assistir e rever tudo que a gente conversou aqui, que de fato foram muitas informações e que eu tenho certeza que vai ajudar cada um de vocês em uma necessidade específica. Então, um grande abraço. Dúvidas, me chama no direct que a gente vai conversando. Tchau, tchau.